Vamos falar de um outro assunto agora aqui que está repercutindo bastante nessa quarta-feira também, 1º de março, é que a Receita Federal está confirmando, pessoal, confirmou por meio de nota que há indícios, sim, de perseguição a desafetos de Bolsonaro. Segundo uma reportagem que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o Ricardo Feitosa, chefe da inteligência da Receita, acessou os dados fiscais sigilosos de 3 pessoas, sem justificativa legal. Essa reportagem está no nosso site, a gente vai mostrar para vocês aí a reportagem completa, que a gente repercute bastante esse assunto, porque a Receita está confirmando, então, por meio de nota, a existência de relatos e de fatos e eventos, né? Relato de fatos e eventos, referente ao suposto esquema de perseguição aos desafetos de Jair Bolsonaro em 2019. Segundo a Folha de São Paulo, em julho de 2019, o então chefe da inteligência da Receita, o Ricardo Feitosa, ele acessou e copiou dados fiscais sigilosos de 3 pessoas sem nenhuma justificativa. Essas 3 pessoas eram desafetos de Bolsonaro, né? Foram o procurador-geral do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, o coordenador das investigações no caso das rachadinhas, e os políticos Paulo Marinho e Gustavo Bebiano, ex-aliados de Bolsonaro também, né? Nessa nota dessa quarta-feira, a Receita afirma ainda que o secretário especial Robson Barreirinhas e outros 3 servidores assinaram uma ata de uma reunião de janeiro de 2023 no governo Lula, com relato de fatos e eventos que podem, em tese, se configurar ilícito a ser devidamente apurado. Duda, quero começar com você agora. Bom, Kenzo, esses dados, obviamente, são privados, né? Eles não podem ser acessados sem uma explicação. Ainda que, aparentemente, essas informações não foram utilizadas, né, para prejudicar essas pessoas, o simples acesso tem que ser investigado. Eu lembro aqui, uma situação parecida era daquele caseiro Francenildo. Na época do PT, falava que o Antônio Palocci participava de festas numa mansão em Brasília e ele teve o extrato bancário, né, acessado e divulgado. Isso saiu em matéria de jornal, de revista. O caso dos Francenildo é mais grave porque isso foi divulgado para o Brasil inteiro, né? Foi pior. Agora, esse caso que seria dentro do governo Bolsonaro, ainda que não tão grave, ele precisa ser apurado. Rodrigo, quero te ouvir. Olha, é aquilo, né, de você usar, é o que eu estava falando da 7ª B, né, você usar o aparato estatal para você, né, para você pessoa, né, então você deixa de ser institucional para usar, isso, é o Francenildo, é a Alina Vieira, secretária da Receita lá em 2008, mais ou menos, 2009, que também era para tirar alguma multa lá do filho do Sarney, sobrinho do Sarney, alguém, não lembro exatamente quem, mas então assim, você tem essa recorrência no Brasil de mau uso desse tipo de coisa, né? Agora, uma coisa que me chama sempre atenção nisso, e aí para qualquer lado, né? Eu acho sempre perigoso você dizer que há indícios de um órgão oficial dizer que há indícios. Eu acho que ele deve divulgar sempre quando tiver com como é que se diz? Toda a apuração terminada, né, finalizada, quando toda a apuração tiver já com certeza de que houve ou não houve, né? Se não houve, não divulga nada, e se houver, é claro, que puna-se quem tiver que se punir, porque senão fica aquela coisa sempre vai pairar uma dúvida, pô, mas aqueles caras ali, não eram eles que tinham feito isso? Não provou nada. Mas se tinha indício, é porque com certeza tinha alguma coisa, né? Então, é um pouco disso, assim, eu acho temerário um pouco dessa conversa antecipada, né? Acho muito midiático. Kenzo, eu queria só fazer uma observação. Eu fiz uma comparação com o caso do Francenildo. Não estou querendo relativizar, tá? Eu acho que esse caso agora do governo Bolsonaro tem que ser apurado, investigado e tudo mais. Mas só lembrar que o sujeito que foi lá e pegou os dados do Francenildo, ele se chama Jeter Ribeiro de Souza.
e foi nomeado para o gabinete do Lula, tá? Enfim, sem querer fazer comparações aí, mas só para lembrar do caso, né? O Jeter acessou, estou lendo matéria do Antagonista, acessou e imprimiu uma cópia do extrato do caseiro Francinildo Costa, quebrando ilegalmente o seu sigilo bancário. Francinildo havia afirmado que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, frequentava uma casa em Brasília onde haveria festas e distribuição de propinas, notícia aqui do Antagonista desse ano. Na época, o PT acusava o Francinildo de ter recebido dinheiro para fazer essa denúncia, né? Aí eles foram procurar isso na conta do rapaz, né? É aquele negócio de criminalmente tentar combater um crime, né? Sim. Sim, exatamente, usando a máquina pública, né?